O primeiro gatilho, o da obstrução. Toda obstrução deve vir para o plano de ação, certo? Toda obstrução tem que vir para o plano de ação. E a obstrução vindo para o plano de ação, o propósito é entender por que ela aconteceu, certo? Idealizar ações para que não aconteça mais, ok? Identificando responsáveis, prazos e fazendo o acompanhamento dessas ações, ok? Um segundo gatilho relacionado à obstrução. A cada 5 obstruções no intervalo de uma semana, no mesmo chute, no mesmo equipamento, já não cabe mais trazer para o plano de ação. Observe que se você está trazendo uma obstrução, a cada uma obstrução para cá, quando atingir essas 5 obstruções no espaço de uma semana, você já vai ter feito 5 planos de ação. Concordam? 1, 2, 3, 4, 5 obstruções no espaço de uma semana. E se não resolveu, é porque precisa ir para um plano mais complexo, um plano mais estruturado, onde se exija uma reunião de mais disciplinas, engenharia, processo, e aí vai vir para o campo do A3, tá? Aqui nesse campo vai constar o formulário de plano de ação em formato A3, que nada mais é do que uma outra ferramenta inserida dentro do FMDS, cujo propósito é identificar a causa, que a gente não sabe ainda, que está provocando essas obstruções constantes, até chegar numa ação que realmente vá eliminar as obstruções que estão ocorrendo de forma recorrente, ok? Concordam? Beleza. Esses são os 2 únicos gatilhos relacionados à obstrução. Quando a gente parte para a limpeza, o que nós temos? Nós temos as limpezas acima de 10 minutos e as limpezas abaixo de 10 minutos. Para limpezas que duraram mais de 10 minutos no chute, toda limpeza que durar mais de 10 minutos no chute, essa já vai automática para o plano de ação. Assim como uma obstrução vai, limpeza maior que 10 minutos, tem o mesmo peso e vai também para o plano de ação, ok? Qual seria o outro gatilho relacionado à limpeza? O próximo gatilho relacionado à limpeza trata-se de 3 limpezas acima de 10 minutos no espaço de uma semana. Se no espaço de uma semana, o mesmo chute, por exemplo, 117,5, teve 3 limpezas preventivas acima de 10 minutos, ele precisa ir imediatamente para o plano A3. Aquele plano que a gente acabou de falar, que é um plano mais complexo, que exige a presença e o pensamento e as ideias de várias disciplinas, dado que a complexidade do problema já se mostrou bastante aprofundada para a gente tentar resolver sozinho. É a hora da gente pedir ajuda. A gente tentou aqui, não conseguiu. A gente teve 3 limpezas preventivas consecutivas no espaço de uma semana que excederam 10 minutos num único chute. Então a gente anotou aqui aquelas 3, mas não resolveu, aí vai vir para cá, ok? Um outro gatilho relacionado à limpeza preventiva são as limpezas preventivas abaixo de 10 minutos, tá? Essa é também muito simples. Se no intervalo de um dia, aí agora mudou o intervalo, não é mais uma semana, se no intervalo de um dia você fez 7 limpezas preventivas, que não duraram 10 minutos cada uma, mas você fez 7 no mesmo chute, ou seja, você chegou lá, ou então você teve que ficar lá o dia todo, esperando o chute quase fechar, e aí você pede para parar, faz uma limpeza lá preventiva, meia boca, talvez não, e já pede para parar, já pede para rodar novamente, para não impactar muito o processo. Essa limpeza durou menos de 10 minutos. Mas se você repetiu isso cerca de 7 vezes no dia, por exemplo, conforme o gatilho demanda, há algum problema. Esse chute ele está fechando com maior frequência e você está tendo que ficar lá praticamente de babado o chute. E isso também é um impacto para a planta, para a sua hora de trabalho, enfim, para todos. É mais exposição para você, é mais impacto para o processo
e ele fica meio que disfarçado. Ah, é menos de 10 minutos, então não tem que tomar ação. Tem que se tomar uma ação sim. E por que 7 vezes no mesmo chute? Por que esse número? A gente chegou nesse número baseado numa situação normal versus uma situação anormal. O normal é o quê? Fazer uma limpeza preventiva no chute por turno. Talvez 2, uma na entrada do turno, outra na saída. Às vezes nem isso. Mas considerando uma situação em que o chute precisou de uma limpeza preventiva no início do turno e no final, a gente teria 6 limpezas no dia. Quando entra uma 7ª, aí sim ativa o gatilho e o alerta vermelho de que esse chute não está legal. E por isso, com essas 7 limpezas acontecendo no único dia para um mesmo chute, e mesmo elas sendo menos de 10 minutos, repito, ele precisa vir para aquele plano mais complexo, com a ajuda de todos, engenharia, processo, inspeção, todo mundo preventiva, todo mundo envolvido para tentar resolver esse problema, ok? Até então, essa foi a parte de monitoramento no que é chamado de Process KPI, tá? Mas não se preocupe quanto a isso. O que mais tem no FMDS? O FMDS precisa também de acompanhamento, principalmente de acompanhamento, não só de vocês, como nós, supervisores e técnicos também. Esse acompanhamento, ele é garantido pela Rota Kamishibai, tá? Uma expressão em japonês para indicar que precisa estar na área, precisa estar vendo, precisa estar inspecionando constantemente, né, para verificar os desvios, aquilo que pode vir a impactar e provocar obstruções e limpezas, né, excessivas, correto? Então a Rota Kamishibai, ela tem os locais onde deve passar o supervisor ou o operador, ou os dois juntos, para juntos tentarem identificar desvios que possam impactar na obstrução e na limpeza. Ou seja, tanto provocar, quanto quando a obstrução já tiver ocorrido, também impactar no restabelecimento mais rápido possível do chute. Ok? Então a Rota Kamishibai precisa ser checada também conforme o cronograma que está aqui descrito. Ok? O que vocês estão vendo aqui? Essa aqui é o quadro demonstrativo dos CCQs e Kaizens relacionados a esse painel de FMDS, ou seja, a esse problema que a gente está atacando. Ok? Esse CCQ e Kaizen, ele pode ter vindo de qualquer situação. Ele pode ter vindo de uma das ações que você anotou aqui. Ele pode ter vindo depois de 2 ou 3 ações que você anotou aqui. Ele pode ter vindo do A3, daquele programa, daquele processo, daquele plano de ação mais complexo que a gente falou aqui. Ou ele simplesmente, você pode ter chegado um dia, ter tido um estalo, ter pensado, eu acho que eu vi aquilo lá num certo lugar e funcionou, vamos fazer. E aí faz, dá certo, o tempo de obstruções, o tempo de limpeza começa a cair, a quantidade de obstruções, a quantidade de limpezas começa a cair, tudo porque você teve aquela ideia que nem sempre estava associado a um plano de ação simples ou a um plano de ação mais complexo. Ok? Isso aqui é um quadro do que é feito, do que foi feito em termos práticos para se melhorar, para se ganhar em tempo e em quantidade, né, de redução de obstruções e limpezas em excesso. Ok? Nesse próximo quadro está a cadeia de ajuda. Um ponto muito importante dentro do FMDS. A cadeia de ajuda, ela começa descrevendo quais são os desvios que você como operador, ou técnico, ou eu como supervisor, vou encontrar, ou seja, as dificuldades que eu possa encontrar durante o processo de desobstrução ou o processo de limpeza preventiva, certo? Aqui tem exemplos como o material muito úmido, ou manuseio do minério, ou então a presença de blocos, ou a presença de matéria orgânica, né, no minério que está sendo alimentado. Isso é uma dificuldade, é um impedimento, né, é um percalço que você pode encontrar, né, no processo seu do dia a dia. Logo, nos quadros que se seguem, você vai saber quem procurar, como procurar, em que faixa, em que telefone procurar, e essa pessoa que você procurou, se ele tiver a mesma dificuldade, se ele não conseguir resolver, quem ele deve procurar, e assim sucessivamente, até chegar no gerente, né? Começa com você acionando
por exemplo, o técnico da mina, né, para ajustar o manuseio, para reposicionar a máquina. Ah, você não teve sucesso, o cara não te deu ouvidos, ou então você não conseguiu falar no rádio, ou então o contato era só via celular e você não tinha um celular à mão. Chama o técnico vai tentar resolver. Se ele não conseguir, supervisor. Se ele não conseguir, gerente, certo? E assim vai até que se resolva o problema, ok? Esse é o propósito da cadeia de ajuda, ok? E aqui, nesse espaço, como a gente já falou durante o processo de explicação, o A3, né? Que é um plano de ação mais estruturado, mais bonitinho, mais incrementado, a respeito de que a gente precisa juntar mais gente, né, para resolver um problema que já se mostra recorrente e que se mostra insistente e que a gente não tem a mínima ideia de qual é a causa, certo? Esse é o propósito do A3. Então é isso, pessoal. FMDS, tá? Apesar da sigla que assusta, apesar de significar não sei o que, Management, Development, System, é um sistema, é uma ferramenta que busca simplesmente usar o que a gente sabe, né? Valorizar o que o operador conhece no dia a dia, que vive o problema, né? Que se suja lá, que se arrisca, né? Que está lá com a mangueira, que está lá com um gancho. Então o FMDS, ele é um sistema que visa centralizar os esforços num único problema. Resolveu aquele problema, vamos partir para outro. Lembram? Produtividade está aqui, ó, do lado. Uma vez que a gente resolva ou elimine, né, a questão das obstruções e limpezas preventivas, né, ou reduza a níveis bastante positivos, né, a gente pode muito bem pular para a produtividade. Aí a gente tira a utilização daqui, coloca aqui fora e põe produtividade para dentro e cai para dentro desse problema, ok? Eu espero que esse vídeo tenha sido claro bastante para vocês, né? Ele foi feito de uma forma bastante rápida, sem muita produção, tá? Foi feito de bate pronto. Eu espero que tenha sido clara a linguagem. Na dúvida, pessoal, vamos perguntar, vamos procurar os técnicos, os supervisores, né? Para a gente entender. O pessoal do corporativo também está disponível, né, para vir nos tirar dúvidas. A Débora Artuso, a Ivone, que nos dá apoio dentro da área, né, mas principalmente supervisores e técnicos estão disponíveis para tirar as dúvidas. Quem já captou, quem já absorveu, compartilhe com um colega na troca de turno, né? Isso é muito importante, tá? Então eu conto com vocês, porque essa ferramenta, se a gente comprar a ideia e ela dando certo, e eu tenho certeza que vai dar, a gente vai usar mais a cabeça e menos o braço. Beleza? Muito obrigado, boa noite.